Seguinte, relações são difíceis. Se expressar é difícil. Se expressar do jeito certo é mais difícil ainda. Com certeza, em algum momento na sua vida você se sentiu mal por causa de um erro na comunicação. Ou até mesmo já perdeu oportunidades por causa disso, seja numa entrevista de emprego ou até uma conversa com um possível cônjuge, quem sabe. Pensando nisso, eu vim te apresentar um negócio chamado Contrato da Comunicação. E apesar do nome técnico, eu trouxe isso de uma maneira bem simples para você poder aplicar na sua vida o mais rápido possível. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. Beleza, esse tal contrato de comunicação foi criado por um cara chamado Patrick Charrodot, um linguista francês especialista em análise do discurso. Justamente por ter um nome francês, eu provavelmente pronunciei errado, não me julgue. Não sei falar francês. Eu tento. Ele é basicamente um acordo implícito que existe em todas as relações interpessoais, seja entre você e sua mãe, você e seu pai, você e seu chefe, você e um público, você e uma plateia. Esse acordo invisível que paira nos relacionamentos e nas conversas e em tudo. É ele que nos permite saber como reagir em cada situação, em cada contexto. Você já imaginou se você tratasse o seu chefe exatamente do mesmo jeito que você tratasse a sua esposa? Não ia dar certo. Esse contrato invisível mantém as coisas em ordem. Ele é baseado em dados internos, que são a locução, o jeito que você fala, a relação entre os indivíduos, qual que é a sua conexão com a pessoa com a qual você está falando, ou com as pessoas, e tema, que é sobre o que você está falando. E também é dividido em dados externos, que é basicamente quem são as pessoas que estão conversando, a finalidade e o propósito, que é o que trouxe eles a conversar, o porquê que eles estão conversando, e por último, o canal, que é por onde vocês estão interagindo. Pode ser o ar, que é por onde você está conversando, quando você está batendo papo com alguém, pode ser um celular, quando você está mandando uma mensagem, pode ser uma plataforma de vídeo como essa que você está usando agora, que na verdade eu estou falando para uma câmera, que vai no futuro chegar a uma plataforma que vai chegar até você, então o canal também importa o tipo de comunicação. Inclusive, no caso do YouTube, você nem pode interagir comigo em tempo real, você pode comentar depois, inclusive, comenta alguma coisa aí embaixo, deixa uma mensagenzinha qualquer, escreve abóbora aí. Escreve abóbora que eu sei que você tá prestando atenção no vídeo. Você pode interagir comigo depois que eu já postei, mas enquanto eu estou gravando, você não tá ali sentado me olhando pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Então o canal influencia bastante na comunicação. E essa teoria fala que existem dois sujeitos e dois destinatários. Você já vai entender. O primeiro sujeito é o sujeito comunicante, é o script. É o que se espera dele. O segundo é o sujeito. É simplesmente a pessoa que fala. E qual que é a diferença de um para o outro? Antes de eu ser Luan, quando eu estou numa sala de aula, eu sou aluno. Então eu passo por esse script antes de chegar no Luan. Antes de ser Luan e falar do jeito que eu quero, eu sou aluno. Então eu tenho um monte de regras sociais em torno de ser aluno. E do outro lado, tem o destinatário, que tem uma expectativa. Então primeiro você tem o script, depois você tem uma expectativa, e essa expectativa é o que você está esperando do outro. Então se eu tô na sala de aula e pergunto alguma coisa pro professor, antes dele ser, sei lá, João, ele é professor. E é justamente por causa dessa expectativa que eu sei que quando eu perguntar alguma coisa para ele, ele muito provavelmente vai me responder, porque ele é o professor. Esse é o papel dele ali, naquela troca de informações, naquela comunicação. Você tá entendendo? Calma aí que vai ficar mais tranquilo, se liga. E por último, nós temos o destinatário final, que é a pessoa, que é o João, que antes de ser João, ele é professor. Calma aí, vai ficar mais claro. O que liga o sujeito no destinatário é a fala-texto, que é basicamente o que você está falando para aquela pessoa. O nome é bem autoexplicativo, é a mensagem. Conclusão, no final, tudo é baseado em expectativa. Então, ignorando os nomes difíceis, então não existe de verdade dois sujeitos e dois destinatários. Existe um sujeito e um destinatário. E cada um tem suas respectivas expectativas. Você fala com alguém esperando alguma coisa e essa pessoa te escuta esperando alguma coisa. Mas e daí? Quando quebramos esse contrato, nós somos subversivos.
que é um jeito bonitinho de falar que você transtorna o comportamento normal ou basicamente é inconveniente. Como que funciona essa subversão? Vamos lá, viaja comigo. Imagina que você está numa escola de artes e o seu professor vira para você e fala: ó, hoje nós vamos ter uma aula prática onde vocês vão ter que pintar uma pessoa. E aí tá lá os 20 alunos com a tinta, com a tela, com a aquarela, preparados esperando a pessoa chegar. E aí de repente entra uma pessoa pelada na sala, tipo, totalmente nada a ver. Todo mundo entra em choque no meio da faculdade, um cara entrando pelado, ele se senta na frente de todos os alunos e fala: comecem a me pintar. O que tornou esse evento estranho, inconveniente? Foi justamente essa subversão da comunicação. Os alunos esperavam do professor uma atitude dessa e ele não deixou claro em momento nenhum que ia entrar uma pessoa pelada na sala. Ele só falou: olha, vai chegar alguém aqui. E aí, quando o professor faz uma coisa fora do seu contrato, gera esse estranhamento. E isso acontece o tempo todo nos diálogos do nosso dia a dia. Quantas vezes você já falou alguma coisa e ficou aquele clima estranho, ou a pessoa fez um comentário inconveniente no momento errado? É basicamente a mesma lógica, eu só tô aqui exagerando um pouco para você entender. Tá, Luan, e o que esse contrato e esses exemplos me ensinam de verdade? Ele te ensina que, independentemente do contexto, o que importa é a expectativa e o quão bem você conhece o seu público. Repare que eu falei público entre aspas, porque isso vale para um público grande ou para um público pequeno ou até individual. Ou seja, você pode usar o mesmo contrato com várias pessoas ou simplesmente para manter uma conversa mais fluida no 1 a 1 com uma pessoa qualquer do seu cotidiano. Às vezes você tá gostando de alguém e tal, isso daí é muito útil, velho. Ajuda você em tudo em sua vida. Mas mantendo-se no exemplo do público amplo, que dele você pode colocar em conversas individuais, vamos supor que você está indo para uma festa onde todos têm um viés político de direita. E aqui repare, eu não estou falando que isso é certo, que é errado, é bom e ruim, ignora todos os seus vieses, eu só estou dando um exemplo. Agora que você sabe desse contrato social, não faz sentido nenhum você chegar nesse lugar e começar a falar mal da direita. A não ser que você queira chamar a atenção e ser subversivo. Se você vai para uma situação casual, como a festa que eu dei de exemplo, e existe uma massa com a mesma opinião e você vai contra elas, você não tá fazendo nada além de ser chato. Sabe por quê? Aquela massa não vai aprender nada e ela não vai mudar de ideia só porque você tá falando. Se fosse uma pessoa, vocês podiam ter uma troca legal, uma troca tranquila. Mas você tá num evento casual, tá numa festa, todo mundo lá bebendo, curtindo e tal. Aí você vai começar a discutir política com outra pessoa e isso vale pra várias outras coisas na vida. Eu tô usando política como exemplo, que é mais comum no nosso cotidiano. Mas coloca na sua cabeça que existem os momentos certos para problematizar as coisas. O problema é que às vezes a gente faz isso sem querer. Não é nem querendo problematizar, não. A gente tá numa situação, esquece de que aquilo pode gerar um conflito, faz um comentário e aí fica um clima estranho, fica um clima ruim. Esse vídeo é justamente pra gente aprender a tentar cair menos nessas armadilhas e criar esses climões tão inconvenientes e sem graça, sabe? O que você faz então? A primeira coisa que você precisa fazer é pensar no que o público gosta. E novamente o público pode ser aquela uma pessoa que você está interessado. Então dá uma stalkeada, dá uma pesquisada, olha o que a pessoa gosta antes de ter uma comunicação com ela. Claro, se possível. Você pode também escrever, ensaiar, conversar com o espelho, treinar aquela comunicação. Você não precisa nem estar fazendo uma palestra, sabe? Às vezes você chegou num ambiente novo, num trabalho novo, você viu que as pessoas tinham um tipo específico de maneira de se comunicar, alguns assuntos que elas preferem, saem um pouco daquilo que você entende, domina, você pode dar uma estudada. Novamente, isso entra naquilo de estudar o público, mas agora você vai mais a fundo, porque você, além de estudar, você vai se preparar para como se portar com ele. Claro que nesse caso não funciona tão bem você se preparar para um a um, né? A não ser que você queira ficar treinando a noite inteira no espelho o encontro que você vai ter com aquela gata de noite. Aí eu não julgo. Quem nunca, né? Quem nunca? Agora, quando você está em uma posição de destaque no meio, o mais importante é você comandar a comunicação. A gente se dispersa muito fácil. Se você está se comunicando com as pessoas com algum objetivo, seu principal foco deve ser perceber o que elas estão absorvendo, se elas estão interessadas, e não deixar elas se distraírem com qualquer coisinha. Opa, passarinho voando, vou desistir de gravar o vídeo. Não, não pode ser assim. Mano, não sabe? Pesquisa, fala que vai pesquisar, pergunta pra pessoa se ela entende do assunto e se ela pode te ensinar. A gente se preocupa demais em ter que saber tudo pra poder se comunicar, quando na verdade a única coisa que a gente precisa saber é com quem estamos nos comunicando, o resto a gente resolve na hora. Outra dica é você ouvir antes de pensar na resposta.
Eu já ouvi várias vezes que eu deveria ouvir antes de responder a pessoa, para não interromper ela. Mas eu acho que a verdadeira sacada é você ouvir antes de começar a pensar na resposta. Porque muitas vezes a pessoa começa a falar sobre um tema que você já entende e você nem tá escutando o que ela tá falando e você já tá na sua cabeça, formulando a resposta, pensando o que vai falar, o que vai fazer e tal, e isso só te confunde. A ansiedade sempre atrapalha na comunicação. Então quando você tá animado demais, você começa a atropelar as coisas e falar tudo muito rápido, aí você vai lembrando as coisas e vai falando e tal, e embora e a pessoa do outro lado não tá entendendo nada e você tá lá falando todo animado e na verdade outra pessoa do outro lado só quer que você pare de falar que ela já se perdeu todo no que você tava tentando falar. Então você pode pensar a comunicação como se fosse um e-mail. Lembra que eu falei que o canal importa? Quando você vai redigir um e-mail, você dá uma verificada antes de mandar pra uma pessoa. Então por que quando você tá falando com ela, você fala tudo atropelado igual um maluco? Claro, essa dica é um pouco mais específica, são pra momentos um pouco mais formais. Quando você tá com aquele seu amigo de boa, você pode atropelar o que você quiser, esses dois se atropelam, falam em cima do outro, se diverte, ri, zoa. Isso daqui, no caso, é pra quando você precisa ter uma comunicação um pouco mais sólida. E algo que complementa um pouco disso que eu tô falando é você estar presente na situação. Você não vai conseguir escutar o que a pessoa tá falando se você não estiver presente. Você vai se atropelar se você não estiver presente, que você vai começar a viajar. Cara, eu sou mestre em viajar. A pessoa tá falando comigo, eu tô pensando lá no infinito. E quando eu volto pra terra, a pessoa já terminou de falar, ela tá me olhando assim, tipo, entendeu? E eu nem escutei o que ela falou. Então você tá me dando dica que nem você cumpre? Sinceramente, não dá pra fazer isso sempre. E eu tô passando isso pra vocês sabendo que é muito difícil colocar em prática. O importante aqui é você não se cobrar tanto. Às vezes a gente erra na comunicação mesmo. Comunicação é uma coisa muito rápida, dinâmica, é tudo muito acelerado, você não tem muito tempo pra pensar, você não tem tempo pra pesquisar, você tem que improvisar sempre, se virar com o que você tem. Então o principal motivo desse vídeo é você identificar os padrões os quais você mais se atrapalha na sua comunicação e tentar melhorar neles, mas sabendo que assim, 100% nunca fica. A não ser que você queira se comunicar igual um robô, mas aí você vai se policiar demais, a sua comunicação vai ficar artificial e adivinha, você vai falhar na comunicação de novo, porque comunicação artificial nem é comunicação direito. E pensa comigo, quem que geralmente é a pessoa mais chata e desinteressante dos rolês? É quem não identifica e se adequa ao contexto. Eu chamo essa pessoa de a enciclopédia do rolê casual. É aquele cara que dá palestrinha na hora errada, é o cara que vai discutir política no meio da festa, é o cara que quer dar aula de física quântica no meio do rolê com todo mundo loucaço, sabe? Esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que só fala de uma coisa, ou pior, só fala dele. E aí dentro do perfil da enciclopédia do rolê casual, nós temos 3 principais tipos. Tem aquela pessoa que realmente se considera a entidade mais sábia do rolê, aquele que considera, nossa, baixou a própria sabedoria celestial na cabeça da pessoa. O cara é um gênio. Esse daí é só chato mesmo, ou ele é tão inseguro que ele precisa se afirmar o tempo todo. O segundo é o que tá completamente apaixonado em alguma coisa. Sabe quando você tá tão fissurado em algo que você só fala daquilo e só estuda aquilo? Pois é, isso numa conversa casual não costuma funcionar muito bem, porque você fica chato. Pois é, todo mundo já foi chato nesse sentido, seja porque aprendeu aquilo e queria que o mundo todo soubesse, ou porque ainda tá aprendendo e precisa ficar reforçando aquilo na cabeça dele. E é justamente esse o terceiro tipo, aquele que acabou de aprender. É como uma criança, quando você acaba de aprender uma coisa, você fica repetindo aquilo na sua cabeça, aquilo fica rodando no seu cérebro e vai e volta, e de repente você tá no ponto de ônibus pensando naquilo que você acabou de aprender, e você tem um insight, você lembra de alguma coisa. Você reparou que são contextos muito comuns no nosso dia a dia? Independentemente do tipo, os 3 são chatos. Cada um precisa se resolver do seu jeito. O chato de verdade, ele precisa de um pouco de autoconhecimento, autorreflexão, às vezes até de terapia, porque ele precisa ver que, bom, tem coisas além dele no mundo. Já o cara que tá só apaixonado, cara, se controla um pouquinho, porque não é todo mundo que é tão interessado nas coisas que você gosta. Se eu só falar de economia em todos os rolês que eu for, eu tô ferrado, ninguém nem vai olhar pra minha cara. E o que acabou de aprender, ele precisa daquilo que eu comentei de estar presente no lugar. Porque se você tá presente, você pensa menos naquilo que você acabou de aprender e consegue se conectar melhor com a pessoa. Tá vendo que tudo que eu falei lá atrás está se conectando agora com o perfil das pessoas? O que eu tô dizendo com isso? Que conhecimento, como tudo na vida, tem o seu espaço. Às vezes é tentador ensinar as pessoas em todos os lugares, às vezes você só quer tornar o mundo um lugar melhor, mas nem todo espaço é o seu espaço. Problematizar a realidade
só faz sentido nos contextos certos. Em alguns casos, isso é só perda de tempo e de energia. E eu dei um exemplo lá atrás da festa onde todo mundo era de direita. Eu não estou falando que você precisa ficar num espaço que seja agressivo para você, não. Se o espaço te desagrada e você não sente que consegue se comunicar bem com aquelas pessoas, você se sente deslocado, se realmente não tiver ninguém com a qual você possa se conectar naquele espaço, se não tiver ninguém com quem você pode conversar e você realmente está se sentindo mal, a melhor opção é ir embora. Ninguém deveria ser obrigado a se comunicar em um espaço onde ele não se sente bem. E normalmente é justamente o espaço no qual você se sente mal que você fala mais besteira. Às vezes porque você discorda daquela galera e não queria estar no meio delas, e aí você acaba soltando comentário, começa uma discussão, e aí, enfim, vocês já sabem onde terminam, né? E aqui, nos meus vídeos eu faço questão de sempre ter skin in the game, que é basicamente fazer o que eu falo. Então se eu falo de investimento para vocês, eu invisto. E se eu falo sobre comunicação com vocês, eu tento me comunicar melhor. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu vivo sendo chato. Se você tá vendo aí e me conhece, você sabe que eu adoro ser o chato dos lugares. Mesmo estudando comunicação todo santo dia na faculdade, eu vivo falhando na comunicação, falando coisas no momento errado, sendo chato, sendo palestrinha do rolê. Quando o assunto é economia ou música, eu empolgo, falo mais do que a língua, eu me embolo. Sabe, menino, assim, eu sou eu, me embolo todo. Sou mestre em fazer piada errada no momento inadequado. Eu adoro fazer isso. Eu pego intimidade muito rápido com a pessoa e vou lá e solto uma piada no momento errado. Sempre faço isso. E eu tô te contando isso para você não se cobrar tanto na comunicação, para não ficar se martirizando, mas também não se prender nas suas falhas. Então, poxa, você tava se comunicando com alguém, sentiu que falou alguma coisa, que rolou alguma coisa que deixou aquela comunicação estranha, para um pouquinho e reflete um pouco sobre o que deu errado naquela conversa. Então, pô, de repente as pessoas saíram de perto de você na festa e você ficou meio deslocado. Para e pensa, puta, eu tava falando sobre mim? Eu tava ensinando eles alguma coisa? Eu tava falando sobre o tema errado no lugar errado? Mas não pensa isso com um chicote na mão batendo nas suas costas, não. Pensa nisso como uma maneira de tentar evitar com que isso aconteça de maneira consistente na sua vida. Errar na comunicação às vezes é super normal. Agora, errar na comunicação sempre é coisa de gente que é negligente com os aprendizados que ela pode ter consigo mesmo. E vocês já sabem o que eu acho sobre negligência, né? Negligência é coisa de mané. E se você não quer ser um mané e quer garantir o seu selo anti-mané, é só colocar tudo isso que eu falei em prática, respeitando os seus limites e sempre lembrando que quando o assunto é comunicação, eu, você, a Disney, a Coca-Cola, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o presidente do Peru, não importa. Todos nós podemos e vamos ser manés em algum momento quando o quesito é comunicação. E se você, a partir desse vídeo, nunca mais falhar na sua comunicação, pelo menos em algum momento você já falhou, então essa regra continua valendo. Espero de verdade que essa visão um pouco mais científica tenha agregado na maneira com a qual você vê as comunicações e os relacionamentos entre as pessoas. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Vamos lá. Áudio sincronizado. O pau vai quebrar. Ai, meu cabelo. Ai, meu cabelo. Meu cabelo dói um pouco.